Oi, meus alunos do oitavo ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, ficando em casa e que tenham aprendido, nessa última aula que eu fiz para vocês sobre filosofia, que tenha ajudado a vocês a revisar o conteúdo que a gente tinha trabalhado em sala de aula. Nessa aula de hoje, eu quis aprofundar um pouco mais sobre essa filosofia de Descartes, trazendo mais algumas informações para vocês, tá bom? Bora lá! Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem pelo WhatsApp, pelo nosso grupo da sala ou até mesmo pelo meu privado, tá bom? Vamos lá! A filosofia de Descartes, mais uma vez eu volto a ela, e sobre esse racionalismo cartesiano, mas agora com outras verdades, agora com outros questionamentos. Bora lá! Esse racionalismo cartesiano afirma que o homem não pode alcançar a verdade pura através de seus sentidos. As verdades residem nas abstrações, em nossa consciência, na qual habitam as ideias inatas. É interessante que vocês saibam agora o que é ideia inata. É aquela ideia que vem de mim. A missão de Descartes era justamente legitimar a ciência, demonstrando que o homem poderia conhecer o mundo real. Para encontrar uma certeza inquestionável, aprendemos na última aula que Descartes duvidou de tudo e chamou isso de método da dúvida. Eu estou voltando a alguns assuntos da aula passada para que a gente veja como esses questionamentos e como esses apontamentos se entrelaçam. Caso vocês não tenham aprendido bem sobre a questão do método da dúvida, eu vou voltar um pouquinho agora com outros fundamentos, mas é preciso que vocês conheçam as 3 ideias de Descartes e as 4 regras do método da dúvida, que está na outra aula, viu? Vamos lá. Assim, os racionalistas eles dão maiores importâncias ao sujeito e não ao objeto. Eu coloquei essa imagem aqui para que a gente entenda como o conhecimento para os racionalistas ele funciona. O sujeito está em primeiro lugar diante deles. Há uma outra corrente que a gente vai estudar na próxima unidade, que são os empiristas, que eles fazem o caminho contrário, que eles dão atenção mais ao objeto e as nossas relações com o objeto do que ao sujeito num processo de obtenção do conhecimento. Enquanto os racionalistas caminham por esse caminho que eu estou dizendo a você. O caminho para chegar ao conhecimento está dentro de mim, está a partir do sujeito, da razão, da consciência, da racionalidade e todas essas questões que eu estou batendo nessa tecla desde a aula passada, desde em sala de aula. Bora continuar. Essa dúvida cartesiana, que é mais uma coisa que eu estou querendo fixar a vocês, é justificada por 3 argumentos. Primeiramente, a ilusão dos sentidos, ou seja, não poderíamos confiar nos nossos sentidos, os quais são limitados e enganosos. Para Descartes, os nossos sentidos são falsos. Nosso tato, nosso paladar, as nossas emoções são falsas, são limitadas e são enganosas. Em segundo lugar, não sabemos distinguir o mundo externo daquilo que é produto da nossa mente. Isso ele chamou de argumento dos sonhos. E em terceiro lugar, há um gênio maligno. Quando ele pensou nessa existência desse gênio maligno, ele fez o seguinte questionamento: quem diz que não há um Deus ou um demônio malévolo, poderoso e astuto que dedicasse todas as suas energias para enganar os homens, para tirar os homens de suas certezas e para confundir a mente dos homens? Porque a gente vive em constante necessidade de saber o que é verdadeiro, segundo Descartes. E será que esse gênio maligno ele tira a gente desse caminho e faz com que a gente se engane? Nesse momento criou-se um impasse. Como Descartes poderia encontrar certezas irrefutáveis se ao mesmo tempo acreditava que deveria duvidar sistematicamente de
tudo que se apresentasse a ele. Deveria duvidar dos argumentos dos sonhos, deveria duvidar dos sentidos e deveria até duvidar dessa presença desse gênio maligno que tentasse o enganar. Duvidar absolutamente de tudo. Se por um lado Descartes acreditava que o ato de duvidar põe em dúvida até os nossos sentidos, por outro lado, é impossível duvidar do pensamento. Por quê? Duvidar do pensamento é pensar. Mesmo a possibilidade de um Deus enganador pressupõe a existência de um ser pensante que esteja nas garras desse gênio, um ser que pensa, que utiliza o seu pensamento e as suas capacidades de raciocinar. E é sobre esse ser pensante que eu vou falar agora, essa substância pensante, o que nos faz pensar. Para ele, todo ser humano é formado por uma substância pensante, que é a mente, e por uma substância externa, que é o corpo. O filósofo entendia que a realidade precisava ser contestada por completo, precisava ser duvidada por completo, ser questionada. E junto a ela, o que acreditamos, o que conhecemos, o que achamos que acreditamos, o que achamos que conhecemos. Outra noção importante no racionalismo cartesiano é a ideia de consciência, entendida como um pensamento. A gente às vezes não chama consciência de pensamento, raciocínio. Então, assim, essa noção importante da ideia da consciência tem mais certeza do que a matéria, do que o corpo. E é muito interessante a gente pensar sobre isso no racionalismo, porque a gente está chegando realmente a destrinchar por completo essa corrente filosófica chamada racionalismo. Eu espero que vocês tenham entendendo, que estejam conseguindo compreender essa corrente filosófica que fala da razão, que fala do pensamento, que fala da consciência e como isso é importante para obter o conhecimento. Então, voltando, essa noção importante no racionalismo cartesiano é a ideia de que a consciência tem mais certeza do que a matéria, que é o corpo. Mas ele diz que essa matéria também é formada por uma possibilidade de conhecimento. Mas quem vai focar mais nessa matéria, no corpo, no objeto e em outras questões que a gente vai ver posteriormente, é outra corrente filosófica que se opõe a toda essa sistematização de obtenção do conhecimento do racionalismo. Eu espero que vocês tenham compreendido bastante sobre como o racionalismo atua, sobre como René Descartes configurou aquilo que ele chamou de racionalismo cartesiano como método da dúvida, o que é substância pensante, o que é substância externa, o que é também as 4 regras do método da dúvida que foi da aula passada. Eu espero que vocês tenham isso na ponta da língua. Eu realizei uma ficha para vocês fazerem a atividade, para depois mandarem para mim. E qualquer dúvida, me procurem. Até a próxima aula. Fiquem em casa e se cuidem, tá bom, meus alunos? Até mais!